Mais um caso do livro Reportagens de Além-Túmulo, Humberto de Campos e Chico Xavier. O caso de hoje, proselitismo de arrastamento. Virgulino Rocha era médium de qualidades apreciáveis no serviço do bem. No entanto, não conseguia furtar-se a preocupação de insistir com os amigos para que lhe seguissem os passos na interpretação religiosa. Na oficina do ganha-pão, era trabalhador correto, considerando o caráter sagrado de suas responsabilidades e obrigações, mas na vida comum discutia a mais não poder, no intuito de intensificar o proselitismo. Quando surgiam conhecimentos novos nas atividades diárias, revelava imediatamente a posição extremista. Tratava-se de alguém com opinião igual à dele em matéria de fé? Estava disposto a todos os favores, caso contrário, porém, Virgulino se retraía. Não odiava, mas também não dispensava as novas relações ao menor interesse fraternal. Em se aproximando de alguém, estranho aos seus pontos de vista, deixava-se dominar firmemente pelo espírito de discussão e disputa. Neste capítulo não esclarecia nem convidava, preferia arrastar, em vão, os amigos espirituais. Ofereciam novas diretrizes. Por vezes, contra todas as suas expectativas, o orientador invisível tornava-lhe a mão e escrevia sem rebuços. Virgulino, meu filho, cada árvore tem condições diferentes de produzir. No que se refere à fé religiosa, procede à maneira do agricultor inteligente. Fornece adubo, protege as plantas tenras, não esqueça a irrigação, mas não exija fruto antes da época adequada. Será justo instarmos pela obtenção de pêssegos de um pessegueiro mirrado, em terrenos desertos? Antes da colheita substanciosa e perfumada, não será razoável ministrar à planta elementos de vida, concedendo-lhe tempo indispensável a fim de que se verifique a produção? Recebia o médium a mensagem sem esconder a própria admiração e inquiria naturalmente. Como pode ser isso? Replicava a entidade generosa. O nobre cumprimento do dever com Jesus e com os homens é a melhor pregação. O discípulo que execute semelhante programa é cultivador providente e amigo da natureza. Mas o Divino Mestre, observa Virgulino contrafeito, no próprio Evangelho não determina que se deve pregar as verdades do céu a todas as criaturas? Sim, tornava o benfeitor amoroso. Mas o Cristo expôs o ensinamento sem violentar a ninguém. Convidou ao banquete da Boa Nova, mas não arrastou a quem quer que fosse. Além disso, deixou bem claro que a prédica eficiente não é problema de palavras apenas, e sim de exemplos. O aprendiz leal do Evangelho é uma carta viva do Mestre. Todos poderão ler-lhe os caracteres, afeiçoar a experiência própria pelo padrão da conduta. Por isso mesmo, o homem honesto e trabalhador em todos os gestos do dia está pregando às criaturas o que o vem. O companheiro inquieto anotava ligeiramente as considerações recebidas, mas certa vez, quando os conselhos se repetiam, Virgulino acentuou. Afinal de contas, não sei como proceder. Sinto-me animado das melhores intenções. Se encontrasse uma lição mais explícita, ao menos. O bondoso amigo espiritual não deixou terminar e traçou o papel levemente. Telazás. O médium manifestou estranheza em face da resposta lacônica. Continuou nos mesmos hábitos, sem emprestar maior atenção ao prometido. Passou um ano e as observações criteriosas não se repetiam. Em razão disso, nosso amigo prosseguia, mais ardoroso no trabalho de arrastamento ao proselitismo doutrinário. Os antigos conselhos já estavam quase integralmente esquecidos quando Virgulino conseguiu o que representava para ele uma vitória de apreciável importância. O Jerônimo Castro, seu vizinho, com quem discutia durante 10 anos, rendera-se-lhe as opiniões. A cura de um garoto doente inclinava ao espiritismo. Afinal, e o antigo companheiro, seguido da mulher e 9 filhos, colocou-se à inteira disposição do médium, para que o desse o que visse, submetendo-lhe completamente os pontos de vista. Virgulino não cabia em si de contentamento. Humilde operário em cidade grande, cooperando no seu grupo de realizações doutrinárias, ao lado de outros inúmeros trabalhadores, não saboreara ainda alegria igual àquela, trazendo às suas ideias mais de 10 pessoas de uma só vez. Não pudera perceber que semelhante satisfação era fogo fato
de vaidade mal dissimulada, e que o triunfo fictício era somente agravo de responsabilidades na bagagem de deveres a lhe pesarem nos ombros. Incapaz de compreender o que reputava agradável sucesso, dava largas ao júbilo infantil e comentava: "Ah, o Jerônimo, vocês vão ver. A doutrina afetou notável conquista. Recordemos que por trás da sua figura existe enorme bloco de criaturas a considerar. Os filhos, os parentes todos, enfim, serão chamados à luz da verdade e do bem." E as esperanças lhe brilhavam nos olhos claros e ingênuos. Em breve tempo, contudo, a realidade surgia diversamente. Jerônimo Castro e os seus não se interessavam pelos ensinamentos que a doutrina lhes oferecia, qual manancial abundante e inestacável. Em vão, Virgulino Rocha trazia livros, anotações, esclarecimentos. Os neófitos não queriam saber senão de vantagens. Não desejavam certificar-se de que haviam chegado à zona espiritual de trabalho e realização pelo esforço individual, apenas saboreavam gostosamente a perspectiva de haverem encontrado guias invisíveis para a solução de todos os problemas do caminho humano. À noite, quando o médium visitava a família, a conversação era quase sempre a mesma. "Jerônimo", indagava Virgulino curioso, "leu você aquelas apreciações evangélicas que mandei?" "Ainda não consegui", esclareceu o vizinho. "Não posso saber o que ocorre. Tão logo tomo a leitura, sobrevém o sono imediatamente. As letras baralham-se diante dos meus olhos e as pálpebras se fecham sem que eu possa atinar com a causa. Um verdadeiro fenômeno." A essa altura, a esposa intervinha. Eu convicta de se tratava de influenciação dos maus espíritos. Jerônimo não era assim. Antes das noções espíritas, estava bem disposto para divertir-se, sem esquecer o cinema e o teatro. Mas agora... E antes que a mulher terminasse, voltava Jerônimo, exibindo expressão de vítima. "São coisas da vida." Virgulino compreendia bem a ausência de atenção sincera e, tentando imprimir novo aspecto ao quadro de impressões, perguntava afetuoso à dona da casa: "E a senhora, dona Ernestina, qual a sua opinião referente à leitura?" "Oh, quem me dera tempo, ao menos, para rezar", respondia a interpelada, evidenciando dificuldades íntimas, "quanto mais para ler." "Então o senhor julga que a casa me concede ocasião? Quando não é a cozinha que me requisita, é a sala que me pede atenção. De um lado está Jerônimo cheio de exigências, do outro, os meninos cheios de caprichos. Ah, esses pirralhos! Quando sofrem as mães nesse mundo, já não sei como resistir." Cruzava os braços, dando mostra de esgotamento. Ante a paisagem sentimental, repleta de sombras e obstáculos, num desapontamento, ensaiava o médio outro gênero de conversação. Comentava-se das notas do dia, todos haviam lido os jornais, as crianças aproximavam, estavam a par do suicídio da vizinhança, no crime que se verificava no bairro, relacionavam amarguras das famílias diversas, conheciam detalhes ignorados do repórter sagaz. A palestra vibrava. Nem Jerônimo sentia sono, nem dona Ernestina experimentava angústia de tempo. Virgulino, computando a bagagem de suas boas intenções, retirava-se entristecido. A situação, todavia, apresentava complicações crescentes. Na residência dos Castros, espiritismo era recurso para aplicações de menor esforço. Guardava a si mesmo a impressão de que a família vagava no plano de profunda indiferença e que se fazia respeito à fé religiosa. Se um filho se tornava desatento pela ausência de governo doméstico, chamavam Virgulino. Se Jerônimo tritava com os chefes de serviço pela própria ociosidade, buscavam Virgulino. Se uma das jovens da casa se excedia nas festas sociais, recorriam ao Virgulino. O médium não ocultava doloroso abatimento. Não se passava um dia sequer sem que os supostos convertidos apresentassem indagações intempestivas e inconvenientes. Dona Ernestina queria conhecer a intenção dos noivos que surgiam para as filhas, esclarecer intrigas da vizinhança, assinalar as pessoas defeituosas que lhe frequentavam o ambiente doméstico, enquanto Jerônimo se interessava pelas promoções fáceis, pelos favores da sorte, condescendência dos chefes de serviço. De quando em quando, reclamavam do Rocha certas explicações, como se Virgulino fosse obrigado a se responsabilizar por todos os assuntos e questões da família. Por que o espiritismo era a doutrina tão perseguida das demais confissões religiosas? Por que se restringia às reuniões, sem espetáculos para demonstrações públicas? Segundo os Castros, as procissões e outros ajuntamentos populares faziam falta.
Via-se o médium em apuros na elucidação daqueles espíritos preguiçosos. Decorreram 4 anos. A situação, entretanto, piorava gradativamente. Jerônimo e seus começaram a buscar Virgulino em sua oficina de trabalho. Agora não posso, explicava-se o rapaz muito pálido, tentando desvencilhar-se. Oh, não foi o senhor quem nos levou para a doutrina? Interrogava a jovem mais inquieta. E lá saía o nosso amigo, para atividades mediúnicas sem propósito sério. Finalmente, certo dia, o chefe imediato de trabalho chamou-o com bondade para a admoestação justa. Virgulino, disse em tom grave, sempre estimei você em auxiliar competente e honesto. Jamais interferi nas crenças religiosas de meus subordinados, mas a sua ficha de serviço vem sendo prejudicada pelas saídas sem justificação. Desde muitos meses, suas obrigações passam a ser esquecidas na maior parte do dia. Acredito chegado o tempo do reajuste. Sempre ensinei a todos que esta casa é de trabalho e realização. O médium baixou os olhos, envergonhado, e respondeu tímido. O senhor tem razão. Essa noite chegou à casa humilde, trancou-se no quarto, chorou em longo desabafo. Implorou sinceramente o socorro dos amigos espirituais. Foi quando reapareceu o antigo benfeitor invisível, explicando. Por que chora, meu amigo? Cada qual recebe o que pede. Não desejava uma lição prática? Respondeu o médium mentalmente em lágrimas. Sempre fiz a propaganda da verdade com sincera intenção de fazer o bem. Sim, Virgulino, voltava a dizer a amorosa entidade. Ensinar exemplificando é seguir os passos do Cristo, mas arrastar é perigoso. Além disso, nosso Pai Celestial concedeu pés a todos os homens. Não será indispensável que cada um caminhe por si mesmo? Quem espalha a verdade, amando com Jesus amou, edifica na vida eterna, mas quem arrasta uma criatura suportará naturalmente a carga pesada. Continua adubando e amparando as plantas que vicejam nos teus caminhos, mas não cometas o disparate de arrancá-las com violência. No dia seguinte, muito cedo, antes que Jerônimo se dirigisse à repartição, Virgulino bateu à porta dos Castros e, valendo-se do ensejo que reunia a família para o café da manhã, explicou resoluto com voz muito firme. Meus amigos, venham solicitar-lhes um grande favor. Não me procurem doravante na oficina do meu ganha-pão. Tenho ordens terminantes de não relaxar o serviço. Antes que os ouvintes voltassem a si do espanto enorme, prosseguiu serenamente. Não é só isso. Valho-me da oportunidade de apresentar-lhes minhas despedidas. Circunstâncias imperiosas obrigam-me a transferir a residência. Que isso, homem? Respondeu Jerônimo pasmado. Não podemos dispensar-lhe a companhia? Não é possível, exclamava a filha mais velha. Que será de nós todos, doravante? Não foi o senhor quem nos levou para a doutrina dos espíritos? O médium não se deixou impressionar e esclareceu. Desfaçamos equívocos enquanto é tempo. Não precisam manter determinadas atitudes religiosas tão somente para meu agrado. São livres para o caminho que melhor lhes pareça. Quanto a mim, devo conhecer minhas próprias necessidades. E nunca devemos esquecer que todos precisamos união cada vez mais intensa com o Cristo. Ele sim é nossa companhia indispensável. Entretanto, são mais de 15 anos de vizinhança e convivência, aventurou Dona Ernestina chorosa. Então nisso não se levará em conta? Deus opera a mudança para o bem, esclareceu o visitante ao sopro de elevada inspiração. E antes que os Castros acordassem do assombro, o vizinho esboçou um gesto de adeus e concluiu. Não tenho tempo a perder. Jesus os abençoe. E depois de longas correrias pelos subúrbios, Virgulino Rocha contratou a cooperação de vários veículos de transporte e lá se foi com a família para os confins de Cascadura. Cascadura é um bairro do Rio de Janeiro. É, meus amigos, assim que é. Todos os caminhos levam a Deus. Que cada um trilhe o caminho que suporta. Que cada um trilhe o caminho que lhe apetece. O importante são os nossos atos diários, como nos comportamos uns com os outros. Como disse Jesus, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei. Então façamos assim. Vamos amar a todos, vamos fazer aos outros o que queremos que nos façam. Essa foi a última lição deste livro precioso. Em breve iniciaremos nova leitura. Até mais.